Oi pessoal, voltamos então ao curso de probabilidade. Vamos falar agora sobre esperança condicional e suas extensões, a variância condicional, além de algumas funções auxiliares, tipo a função geradora de momentos, e citar simplesmente a função característica, uma extensão da geradora de momentos para um aspecto complexo de números complexos. Bom, primeiro a gente começa com a definição de esperança condicional. Em parte a gente já viu um pouco isso. Mas vamos lá, esperança condicional. Sejam x e y variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade. A esperança condicional de x, dado que y igual a um yzinho, se existir, é dado por isso daqui. Então, esperança de x dado y igual a um certo valorzinho. Veja, esperança com relação a x, então integra com relação aos possíveis valores de x da df de x. Essa notação é para generalizar os casos discreto e contínuo, mas obviamente precisa separar na hora de apresentar. Já mostramos o caso da normal bidimensional, por exemplo. Então, para cada x, fixado x, a gente tem a distribuição de y. Distribuição de y dado um certo valor de x. Ou o contrário, a distribuição de x dado um certo valor de y. Então, se a gente tem uma distribuição condicional, a gente pode ter também a esperança condicional, a variância condicional. E no caso de ter três variáveis, então a covariância entre x e y dado z. Então, a gente tem um aspecto muito maior quando a gente passa a trabalhar com condicionamento. E é uma coisa muito prática, porque se você pensar qual o tempo que eu levo para sair da minha residência e chegar num certo lugar. Depende. Depende. Se eu sair cedo, eu vou ter um tempo X. Se eu sair mais tarde, vai ser 2 vezes o tempo X. Então vai ser bem maior. Então vai ser o tempo de viagem é condicional ao tempo de saída de casa, por exemplo. Tá? Então, realmente, a condicionalidade, trabalhar com distribuição condicional, é muito frequente. Então, a expressão esperança de x fixado y grande igual a y pequeno é uma função de y. Vejam, eu estou aqui fixando que uma das variáveis num certo valorzinho y. Então, o resultado depende de y. Como meu exemplo, o tempo médio de percurso depende do tempo do horário que saiu de casa. Então, essa expressão, obviamente, é uma função de y. Mudou o y, vai ser um outro valor. Cada valor de y pode mudar o valor, não necessariamente precisa ser o mesmo. Às vezes, é simplesmente denotada por esperança de x dado y. Então, comprime essa notação em cima por essa notação condicional de esperanças simplesmente com o valor de y aqui. Às vezes põe-se no índice. Notação. Em estatística, ela recebe também o nome de regressão de x em relação a y e corresponde à média de valores de x restrita aos valores de y iguais a y. Como eu falei, a distribuição daquela distribuição condicional, a esperança da distribuição condicional. Se nós não particularizarmos o valor de y, escrevemos a esperança de x dado o y grande, que será denominada de esperança condicional de x dado o y grande. Então aqui a gente não está mais restringindo um certo valor. Conclusão, a gente tem uma variável aleatória. A verdade é isso. Isso aqui, embora tenha a função esperança aqui, mas é uma variável aleatória. Tá? Então, esperança de x dado y igual a y pequeno é uma função de y, por exemplo, uma função g, não é uma variável aleatória. Mas a esperança de x dado y grande é igual
uma g de y grande é uma variável aleatória. Tá? Exemplo. Como ilustração do cálculo de esperanças condicionais, considere a seguinte situação hipotética. Um conjunto de N pacientes é submetido a um tratamento que pode curar ou não, tá? Com certa probabilidade. Essa probabilidade depende das condições hospitalares de aplicação do tratamento. E pode ter três valores possíveis nesse exemplo. Em termos matemáticos, formar, dizemos que x1, x2, xn são variáveis de Bernoulli, cujo parâmetro é dado pela variável y com a seguinte função de probabilidade. Então, P de y, os valores assumindo P de 1 igual a meio, P de 2 igual a 1/3, P de 3 igual a 1/6. Então, dado o valor de probabilidade de cura, tá? Meio, por exemplo, fixado y igual a P1, tá? Então, a distribuição de y com isso daqui, então fixado y, P1, eu tenho a distribuição do número de curados, mas depende da probabilidade. Ou seja, a cura de um paciente não interfere nos outros quando há independência, e a distribuição passa a ser binomial. Então vamos lá. Suponha que estamos interessados no valor esperado do número total de curados. Dado y igual a P1, ou seja, fixado que a probabilidade de cura é igual a meio, sabemos que esse valor esperado é n vezes P1, já que eu tenho n pacientes correspondentes a uma binomial de parâmetros n e P1. Isto é, esperança do número de curados, dado que y igual a P1, dado que a taxa de cura é meio, por exemplo, é P1, é n vezes P1. NP1. Então vai ser P1 com probabilidade de meio. Se deixarmos indeterminado o valor de y, tá? Então eu vou substituir aqui o y. Aqui o y. Então eu não estou mais fixando o y igual a P1. Então está indeterminado, então esperança de x1, x2 e xn, dado que a taxa de cura é y, então vai ser ny, que é claramente uma variável aleatória discreta. Seu valor esperado pode ser calculado usando a função de probabilidade de y e será dada por. Ou seja, se isso é uma variável aleatória e eu tomar a esperança disso, ou seja, mesmo que tomar a esperança aqui por fora, já que isso aqui é uma variável aleatória, não é porque tem um i aqui na frente que não é uma variável aleatória. Ela continua sendo e deve ser tomada a esperança agora com relação a y. Tá? Então, tomando a esperança, aí fica a esperança dessa variável interna, que é a esperança de x1, x2 e xn, é soma, dado y. Então, isso é igual a esperança de ny, que é n vezes a esperança de y. Mas o y assume P1 com probabilidade de meio, mais P2 com probabilidade de 1/3, mais P3 com probabilidade de 1/6. Tá? O meio é igual aqui 3/6, aqui é igual a 1/3 e aqui 1/6. Então, dá esse valor esperado da variável de interesse. Então, conforme vemos, em proposição a ser apresentada, esse valor corresponde à esperança incondicional do número de curados. Então, se eu disser, qual é o número de curados? Depende da distribuição das taxas de cura, das proporções de cura. Mas se eu quiser saber geral, dado que eu tenho essa característica aqui, essa distribuição. Bom, fixada a distribuição, então eu posso obter a distribuição, a esperança incondicional do número de curados, que é essa daqui, a esperança desse número aqui, dessa quantidade. Vejam, eu tenho essa situação. Eu poderia ter extensões disso, eu poderia pensar em extensões. Por exemplo, suponha que a probabilidade de cura da Covid-19 seja dependente da idade, y,
cuja função densidade de probabilidade, estou colocando aqui um caso idade discreta entre aspas e vou torná-la contínua. Então, numa escala de 0 a 100, para fixar uma, eu vou botar que é decrescente, tá? É decrescente. E eu quero que no início da vida a probabilidade de cura seja 0,95 e com 100 anos de idade eu quero que seja 0,4. Então você tem uma curva decrescente e assim você pode usar a mesma expressão do exemplo 5,12 para dizer qual é o número esperado de curados. Então eu usei uma função linear decrescente. Eu posso usar uma outra exponencial, por exemplo. Então suponha que a probabilidade de cura seja dependente da idade y, com FDP dado por isso daqui, com G de 0 não é 0,25, é 1, tá? É 1, tem que ser 1. Então começa do 1 e vai descendo. Então, qual o número esperado de curados? Então, é um bom exercício para fazer, que eventualmente pode ser um ótimo modelo para o que está ocorrendo na prática. Vamos lá, esperança da esperança condicional. Já que a esperança condicional pode ser uma variável aleatória, então faz sentido eu tomar esperança. Então, sendo x e y variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade, então a esperança de x, na condição que x depende de uma y, eu posso calculá-la como esperança da esperança de x dado y. Tá? Esperança com relação a y da esperança de x dado y. Então, essa primeira é sempre com relação a x. Essa segunda de fora é com relação a y. Obviamente, desde que as esperanças existam, e aí sai fora aqueles casos atípicos, por exemplo, da Cauchy, etc. Então, a demonstração disso não é complicada, mas tem que usar um pouquinho do que já foi visto. Vamos considerar apenas o caso em que as variáveis são contínuas. Dessa forma, existe uma densidade conjunta entre x e y, porque só faz sentido pensar nisso, certamente, quando x depende de y. E quando não depender de y? Então, se não depender de y, então a esperança de x dado y, se são independentes, é só a esperança de x. A esperança de x já é uma constante, a esperança da constante é a própria constante. E aí fica a esperança de x também. Tá? Então, a esperança para fixar um valorzinho, para fixar um valorzinho de y, então a esperança de x dado y, eu posso fazer isso, não é uma variável aleatória. Então, isso é a integral dos possíveis valorzinhos de x vezes a distribuição condicional de x dado yzinho, esse daqui. Tá? E aí, no caso contínuo, essa expressão nada mais é do que a densidade conjunta sobre a marginal. Tá? Então, apareceu x e aqui a densidade conjunta sobre a marginal. Obviamente, se a f de y for positivo. Então, agora, no caso geral, se eu tirar aqui, então a esperança da esperança de x dado y é a integral, e aqui eu condiciono, sempre assim, eu condiciono vezes a função densidade ou distribuição vezes a df de y. Tá? Então fica a integral, veja, a integral de dentro vai ser essa, integral de menos infinito a infinito. Essa expressão substitui pelo lado de cima, x é f de xy sobre f de y. E aqui essa f de y, já que é a densidade, já que é o caso contínuo, então fica f de y, densidade. Tudo bem, então eu tenho uma integral dupla aqui, e aqui eu tenho a ordem. Primeiro dx interna e dy por fora. Bom, se eu considerar que tudo está bem definido, para cada yzinho essa integral de dentro é finita, então eu posso inverter a ordem das integrais. Tá? Eu só posso inverter a ordem, já que é dx por dentro, dy por fora.
Eu só posso inverter se para cada y a de dentro for finita. Considerando assim, então eu posso inverter e aqui o que era dx dy vai passar a dy dx. Sendo assim, o x, que agora é o de fora, passa a ser uma constante porque eu estou integrando com relação a y. Então ele passa a ser uma constante. E o que sobrou aqui é a integral da conjunta com relação a y. Ah, mas a integral da conjunta, se eu me livrei da y, então sobrou só a densidade da x. O que é isso? A densidade da x, para obter a densidade da x a partir da conjunta, eu integro com relação a y. Bom, então sobrou a integral de x, tá? Vezes a marginal de x dx, que isso aqui, por definição, é a esperança de x. Tá? Então, a esperança da esperança condicional de x dado y é simplesmente a esperança de x, que é o que a gente viu no exemplo. Ok? Uma útil aplicação do resultado acima é obter a esperança do produto xy em função da esperança condicional de x dado y. Note que a esperança de x vezes y, quando eu conheço o resultado de y, tá? Eu quero o produto, mas eu já sei que o y é igual a um yzinho, tá? 5, por exemplo. Então, se y é igual a yzinho, eu posso substituir aqui no valor. Então, fica no valor de y. Então, fica a esperança de x vezes yzinho vezes dado que o y grande é igual a yzinho. Ah, mas ela é uma constante, posso até passar para fora. Tá? Então, fica a esperança condicional de x dado y igual a yzinho vezes multiplicado pelo valor yzinho. Isso para um valorzinho fixado. Então, de forma geral, a esperança do produto, dado um deles, no caso y, é simplesmente o y vezes a esperança de x dado y. Tá? Percebo que isso aqui é uma variável aleatória, isso aqui, obviamente, é uma variável aleatória também. E se eu quiser tomar a esperança dos dois lados, agora, então, tomando a esperança dos dois lados, então vem a esperança disso aqui é igual à esperança desse troço aqui todinho. Tá? Ah, mas a esperança disso dado y é simplesmente a esperança dele internamente. Então fica a esperança de xy é igual à esperança de y que multiplica a esperança de x dado y. Tá? Então é claro que eu poderia inverter os papéis de x e y, botar o x sendo condicionado, e aí também serviria do mesmo jeito. Tá? Então é uma expressão bem interessante em várias situações. Exemplo, eu tenho um ponto y escolhido de acordo com o modelo uniforme contínuo no intervalo 0,1. Então vou lá, escolho um ponto ao acaso no intervalo 0,1. A seguir, um outro ponto é escolhido também segundo o modelo uniforme contínuo, mas agora no intervalo de 0 até y. Tá? Então, se o primeiro número, o y, foi 0,7, aí eu vou gerar o segundo no intervalo de 0 até 0,7. Tá? Vai ser um número gerado nesse intervalo. Vamos obter a esperança de x. Lembrando que a média do modelo uniforme contínuo no intervalo AB é b mais a sobre 2, ou a mais b sobre 2, como a gente queira, temos imediatamente que a esperança de x dado y, o a igual a 0 no caso, então vai ser y sobre 2, tá? Já que o a é igual a 0. Logo, a esperança de esperança de x dado y é igual a y sobre 2. Conclusão. Então, se eu tenho intervalo 0,1, o valor esperado é meio. Então, eu espero que o valor esperado no próximo intervalo seja a metade do meio, ou seja, 1/4. Então, a esperança da esperança de x dado y
mas a esperança de x dado y é igual a y sobre 2. Então, dá a esperança de y sobre 2, que dá meio da esperança de y. Mais y é uma uniforme 0,1, então é meio também. Então, meio vezes meio vai dar 1/4. Tá? Então, dá isso daí. E se eu fosse simular isso daí? Como é que eu faria? Poderia pensar assim, eu vou gerar 10.000 valores, eu vou criar um vetor de zeros para começar, um vetor nulo de tamanho 10.000. Esse comando aqui, integer, ele cria um vetor nulo de tamanho 10.000. Poderia mandar y também igual rep, de repetir o zero n vezes. E aí eu posso fazer aqui, para ir variando de 1 até 10.000, primeiro eu gero o y, eu gero uma uniforme, como está aqui. O y é uma uniforme em intervalo 0,1. Aí eu tenho um certo valorzinho de y. Tá? E o x de i, aliás, aqui era o x. Tá? O x de i, substituo por x, é uma uniforme de 1 também no intervalo de 0 até... Está invertido aqui, até y, tá? Até y. Tá? Então eu construí, aí agora eu posso pedir a média de x, tá? E nesse caso vai dar aproximadamente 0,25, ou seja, 0,1/4, que é o que está dando aqui, tá? Então é bom, substituam esse y aqui, na verdade é x, e aqui tem que ser y. Esse é um exemplinho aqui interessante que, na verdade, a gente usa na área de educação. Então, que é uma área que também se chama de edumetria. Quando é na área de psicologia, chama de psicometria. E tem um coeficiente de correlação ponto bisserial, que é o coeficiente de correlação padrão. Que é assim, coeficiente de correlação ponto bisserial é o nome que é dado lá, é o coeficiente item, é dicotômico, 1 ou 0. Acertou ou não acertou aquela questão da prova? 1 ou 0. 1 para acertou, 0 para errou. E o teste é o número de acertos total. Então eu tenho duas colunas, de zeros e uns, e ali do número total de acertos. Então ele é o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Mesmo que a gente viu, entre o score total e a resposta ao item. 1 acerto, 0 erro, de cada um dos respondentes, variando no intervalo de menos 1 a 1. Na área de educação, obviamente, a gente espera que sempre seja positivo, no sentido de que se tem uma nota alta, tá? Número de acertos alto, eu espero a resposta 1. Então, o alto com alto, baixo com baixo. Então, eu espero uma correlação positiva e até alta, mas eventualmente poderia ser negativa. Esse coeficiente de correlação a ponto bisserial do item I, tem um N item, digamos, ele normalmente é apresentado a seguinte: MI1 menos M dividido por S vezes raiz de PI sobre o menos PI. Então isso daí, raiz de menos PI, isso está em todos os livros dessa área de edumetria ou psicometria, onde MI1 é a média de desempenho no teste para os alunos que acertaram o item. Então, pego só os que acertaram e vejo a nota média do número total de acertos. Tá? M é a média geral da medida de desempenho nos testes de todos os alunos. Então, pegou todos os alunos, pego a nota lá, que é o número total de acertos, que normalmente a gente chama de score. Tá? Esse score, tá? É a palavra que se dá. Então, o score geral. Esse é o desvio padrão da medida de desempenho do score. E PI é a proporção de acerto, não é percentual, proporção de acerto no item I. Então, é isso que é apresentado. E você diz, puxa, mas está diferente daquilo que a gente costuma ver. A gente está acostumado a olhar a covariância de XY sobre sigma X sobre sigma Y. Essa é a padrão que a gente conhece.
Então, será que elas são equivalentes? Bom, teria que mostrar essa equivalência. Para isso, eu tenho que construir isso aqui. Porque o σx e σy, isso eu sei. Se for da Bernoulli 0,1, vai ser P ou menos P. E do score eu estou chamando o desvio padrão aqui de S. Então, a covariância entre a resposta ao ITI, tá, e o total de acertos, a covariância nada mais é do que o produto, esperança do produto menos o produto das esperanças. Isso a gente já viu. Tá? Então, só reescrevendo, esperança do produto, esperança do score, eu vou chamar de M, pelo que foi dito lá, esperança do score é M, e aqui como vai ser 0 e 1, uma Bernoulli, com proporção de acerto PI, então a esperança é o próprio PI. Então já temos uma parte. E essa daqui, esperança de UI vezes T. A esperança aqui eu posso tratar como esperança condicional. Eu posso condicionar na resposta, ser 0, 1. Então essa esperança eu posso escrever como esperança dado que o i igual a 0 vezes a probabilidade de ser 0, mas a esperança dado que o i igual a 1 vezes a probabilidade de o i ser igual a 1. Tá? Agora vamos para os valores. Como teve aquele... Se o i for igual a 0, então a esperança disso aqui é 0, porque o i está multiplicando. É 0. Então fica a esperança de 0, constante que é 0. Então essa parte morre todinha. Tá? E aí fica só isso aqui. A esperança do produto dado que o i igual a 1. Mas se o i igual a 1, eu estou olhando só para aqueles que acertaram. Aí já fica mais parecido com o MI1, que é a média de desempenho do teste para os alunos que acertaram. Então, essa esperança, o i igual a 1, eu posso até substituir aqui o i logo igual a 1, esse cara aqui, então fica a esperança de t, dado que o i igual a 1. Ou seja, isso é a média dos scores para os alunos que acertaram o item, tá? Que é o MI1, e isso aqui é o P. Isso aqui é o P. Tá? Portanto, a covariância, que é a esperança do produto, vai ser MI1 PI menos o MPI. Está aqui. Botando PI em evidência, vai ficar MI1 menos M, tudo vezes PI. Então, a covariância está aqui em cima. Tá? Essa covariância. E embaixo está o produto dos desvios padrão. Tá? Então, esse PI eu posso botar aqui raiz de PI vezes raiz de PI, vai cancelar uma com isso daqui, então fica em cima raiz de PI sobre raiz de 1 menos PI. Tá? Então, é exatamente a mesma expressão e a gente prova com esperança condicional. Tá? Bom, e variância e covariância condicional? Tudo a ideia segue exatamente da mesma forma. Então, variância condicional. Sejam x e y variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade, a variância condicional de x, já que eu tenho uma distribuição condicional e uma esperança condicional, então eu tenho uma variância condicional também. Dado que y igual a um yzinho é o valor esperado dos desvios da variável em relação à esperança condicional. Então, mesma coisa. Então, a variância de x dado y igual a um y pequeno nada mais é do que os desvios da variável menos o valor esperado da variável condicional. Tá? E mesmo a expressão de cima. Então, a esperança do quadrado condicional menos o quadrado da esperança condicional. Tá? E a covariância condicional, então sejam x, y, z variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade, então eu tenho que ter 3 aí. Tá? Então a covariância condicional entre x e y, dado o zzinho, tá? É dada por covariância tal,
esperança do produto, dado o Z, menos o produto das esperanças condicionais também. Tá? Bom, como fizemos a esperança condicional, podemos considerar o condicionamento na variável ao invés de um dos seus valores. Da mesma forma, do mesmo modo, variância de x dado y será uma função de y e também será uma variável aleatória dentro das condições já mencionadas. O mesmo ocorre com covariância de x e y dado z. Então, todas podem ser, se eu tirar o condicionamento num valorzinho específico, eu passo a ter variáveis aleatórias. No caso da variância de x, eu posso escrever como a esperança da variância condicional mais a variância da esperança condicional. Tá? Isso não sai do zero, tem toda uma demonstração que não será apresentada aqui. Mas a variância de x pode ser escrita quando a x depende de uma y através da esperança e da variância condicional das duas. Bom, outra coisa bem interessante, aí saindo do campo do condicionamento, são funções auxiliares. E a principal delas é a função geradora de momentos. Função geradora de momentos e a função característica, que muitas demonstrações, na verdade, elas são feitas através da função característica, que é uma simples a mudança com relação à função geradora de momentos. Ela é sutil na definição, mas é importante, muito importante na diferença que ela cria. Então, função geradora de momentos nada mais é que uma função auxiliar também, que é essa a transformação esperança de TAX, exponencial de TAX. Então, a função geradora de momentos da variável x é definida por, normalmente recebe o nome de m de momentos, de x avaliada no ponto t. Então, é uma função de um número real t, tá? Que pode variar na reta toda ou em alguns subconjuntos da reta. Então, nada mais é do que a esperança da exponencial de tx, tá? Desde que a esperança seja finita para t real em algum intervalo que pode ser limitado ou não. Tá? Por exemplo, caso função geradora de momentos da binomial, tá? Então é m de x no ponto t, que é a esperança de e elevado a tx. Vejam, a esperança nada mais é do que a soma dos valores da transformada vezes a função densidade ou de probabilidade da variável original. Então, nesse caso, esperança vai ser a soma dos valores. Os valores que ela assume aqui vai ser e elevado a tj vezes a função de probabilidade, combinação de n aí, p elevado a aqui é j, tá? P elevado a j menos p elevado a n menos j. Bom, agora eu preciso agregar aqui, já que eu estou somando em j, aqui tem j, então vai ficar combinação de njj, que já corrigiu, e elevado a t, p elevado a j, e 1 menos p elevado a n menos j. Bom, soma dos termos dos termos binomiais, então isso vai ficar p elevado a t, é o primeiro termo, p elevado a t, somado com o segundo termo, tudo elevado a n. Tá? Então, essa é a função geradora de momentos da variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p. E ela tem essa expressão aqui. Tá? Ela tem essa expressão. Podemos até construir ela de mais de uma forma. Tá? Por exemplo, a função geradora de momento, eu vou construir para r igual a 10 na binomial, p igual a meio. Vou gerar 1000 valores. Então está aqui, x, r binomial, de parâmetros r, n, número de repetições, r, p, r da binomial propriamente.
Para construir a função, eu vou pegar t valores de 0 a 1 com step ponto 0,1 para construir essa função aqui, esse gráfico. Vou criar um vetor nulo, então m igual inteiro, tamanho do vetor de t's aqui para vários valores de t's. Vou começar um contador e depois para t variando t no conjunto de 0 a 1 com step ponto 0,1, eu vou criar y igual ao exponencial de t, tá? Então eu estou criando uma transformada. Eu tenho a minha x, que eu gerei lá 1000 valores, e aí eu estou criando valorezinhos para cada tzinho, eu estou criando uma transformada y exponencial de tx e estou pegando a média. E aí eu estou incrementando os índices do vetor. Então, quantos elementos tiverem aqui nesse conjunto de t, eu vou estar colocando aqui na minha matriz, para pegar os valores esperados. E depois eu estou plotando. Então, no x eu tenho os valores de t, e no y eu tenho os valores da função geradora de momentos construída mesmo. Então plotei e deu os pontinhos aqui, deu os pontos. Percebam que tem a linha e tem os pontos. E só para ver se está coincidindo, agora eu vou plotar em cima a linha, dado por essa função aqui, a linha. Então, eu peguei a função gerador de momento, construí p elevado a p exponencial do vetor t, mais o menos p, tudo elevado ao r, que é isso aqui, dash, que acabou invertendo as letras. E aí eu estou mandando plotar em cima a linha com a abscissa t e a ordenada FGM com tipo linha. Aí ele plotou essa linha que está lá no meio, vendo que realmente coincide. Tá? Então, ou seja, ela é a média das transformadas para diversos infinitos valores de t que a gente está pegando aí um subconjunto. Vale ressaltar que se a gente plotar para amostras pequenas, se eu botar n igual a 10, então já poderia fugir bem desse comportamento mas para amostra grande, como é o valor esperado ali é grande, então eu tenho que ter uma amostra grande para construir direitinho. Eu botei 1000, o certo é botar, percebo que não está indo bem em cima dos pontos finais, posso botar um número muito maior, ele vai coincidir mesmo. Mas se botar um número pequeno, ele naturalmente pode fugir. E aí tem outros exemplos para distribuição de Poisson, para distribuição normal, exponencial. Então, nada mais é do que o valor esperado de uma função qualquer nem específica, que é exponencial de tx. Então, para x Poisson, a função geradora de momentos, dado pela esperança de e a tx, é somatório dos valores que a variável assume vezes a função de probabilidade. E aí é colocar o i para fora e ficar com o somatório dos termos da expansão. E aí vai ficar a exponencial de menos lambdas, que multiplica 1 menos e a t. E caso da normal, é fazer aquela coisinha de sempre, é soma dos valores que a variável assume, que vai ser a tz, z de menos infinito a infinito. E aí ajeita o quadrado aqui, e naturalmente vai sobrar uma parte para fora, e o que sobra aqui é 1. Tá? O que sobra aqui vai ser uma normal com média t e variância 1. Está escrito aqui. Então, sobrou isso aqui, exponencial de t ao quadrado sobre 2. Bom, isso é para normal 0,1. A gente pode especificar uma normal de média μ, variância sigma 2. Aí como é que ficaria a função geradora de momentos?
Então, suponha que x tem distribuição normal μ sigma 2. Vamos usar o resultado da normal 0,1 e propriedade da esperança para calcular a função geradora de momento de x. Então, eu estou juntando duas coisas, propriedade da esperança e a função geradora, que é uma esperança. Sabemos que x é dado por sigma z mais μ. Então, se eu tenho normal z normal 0,1, se eu multiplicar pelo desvio, eu estou dando o desvio que eu quero, e se eu somar com a média, eu desloco para onde eu quero a média. Aí o x passa a ter normal com média μ e variância sigma 2. Ou seja, desvio padrão sigma. Então, o m de x, que é a μ sigma 2, normal μ sigma 2, é a esperança exponencial de tx. Aí eu substituo o x por sigma z mais μ. Bom, o que não precisa eu posso jogar para fora, o t vezes μ, e aí fica aqui exponencial de etz, que eu não posso separar mais nada aqui, o que eu podia eu joguei para fora. Mas isso aqui é a função geradora de momentos da variável aleatória normal 0,1, mas não é no ponto t, é no ponto t sigma, tá? Então, é a função geradora de momento de z no ponto t sigma. Mas é só substituir t por t sigma aqui para obter. Então, está aqui. Substituindo, vai ficar e elevado a tμ vezes e elevado a t2 sigma 2 e aí sobre 2 aqui. Então, usamos a propriedade da esperança junto com essa expressão da normal 0,1 e assim obtivemos a função geradora de momentos da normal média μ sigma 2 qualquer. Aqui não teve restrição, na verdade, nos valores de t, válidos em princípio para valores quaisquer de t. Aqui já tem uma restrição. Aqui já tem uma restrição no caso da exponencial. Então, seja x uma variável aleatória seguindo o modelo exponencial de parâmetro lambda, a função geradora de momentos é calculada da seguinte forma. Então, m de x no ponto t, que é a esperança de t a x, o suporte dela é de 0 a infinito, fora disso a densidade é 0. Então, integral dos valores que a variável assume vezes a função densidade. E a gente precisa ter t menor do que lambda, porque para t maior do que lambda, essa integral estoura. Estoura no sentido de dar mais infinito. Então, para resolver ela só tem solução para t menor que lambda. Para t maior que lambda, ela é infinito. Então, note que nos restringimos aos valores de t para garantir que a integral seja finita. Tá? Isso, no processo de solução, a gente chega nessa conclusão. Ok? Bom, a gente consegue gerar momentos já que o nome dela é função geradora de momentos, como é que a gente gera momentos? Existe a função geradora de momentos, que gera momentos, existe a função geradora de probabilidade, que gera probabilidade, e existe a função característica, que tem uma componente complexa. E esse resultado aqui é interessante. Suponha que a função geradora de momentos exista para t limitada. Então, a esperança de x a n, ou seja, o enésimo momento da variável, existe para n igual a 1, 2, 3, 4, assim por diante, e ela é obtida pela enésima derivada da função geradora de momentos. Então, a esperança de x a n é a enésima derivada, tá, da função geradora de momentos, e ao final das n derivadas eu avalio no ponto t igual a 0. Tá? Então, derivada com relação a t, para ser mais específico. Eu derivo a primeira vez com relação a t, aí se eu quiser o valor esperado, eu já ponho depois do t igual a 0. Mas eu quero a esperança de x2. Então, eu derivo a primeira vez com relação a t,
Depois derivo a segunda vez com relação a t. E aí, finalmente, eu avalio, no final, ponho o valor t igual a zero e obtenho a esperança de x2. E assim de esperança de x3, esperança de x4, assim, os diversos momentos. Exemplo. Sendo x com distribuição binomial de parâmetros NP, vamos obter seus dois primeiros momentos, tá? Através da função geradora de momentos. Então, construímos a função geradora, tá? Tá essa daqui, p elevado a t mais o menos p elevado a n. Aí eu preciso construir a primeira derivada dela com relação a t. Aí vai lá, n, aí deriva n vezes isso aqui, vezes a derivada interna elevado a n menos 1 vezes a derivada interna. Então, n vezes p elevado a t mais 1 tal elevado a n menos 1, que multiplica a derivada da interna com relação a t. Derivada interna com relação a t só tem essa parte aqui. E aí vai dar p elevado a t e o p vai lá para frente. Então, ficou isso aqui. Então, essa já é a primeira. Agora, derivo de novo, já que eu quero obter o esperança de x2, os dois primeiros momentos, aí derivo de novo. E aí, de novo, vai ficar derivada do produto, a esperança. Derivo o primeiro, conservo o segundo, mais derivo o segundo, conservo o primeiro. Fechou ali, agora eu vou avaliar as duas no ponto t igual a zero. Então, avaliando o ponto t igual a zero aqui, exponencial, botando o zero aqui, o exponencial de zero dá 1. Botando aqui, onde vai botar, vai ficar zero. Exponencial de zero que vai dar 1. Então, vai sobrar só o NP. Tá? NP e aqui vai ficar 1. Porque isso vai dar P e esse menos P se anula, sobrou só 1. Então, ficou o NP. E nessa daqui, quando fizer no t igual a zero, vai sobrar NP que multiplica NP menos P mais 1. E aí, se quiser obter a variância, usa-se a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. E aí vai dar NP ou menos P. Tá? Com relação a normal, vamos verificar através da função geradora de momentos os valores de 0 e 1 para a média variância. Então, tomando a primeira e a segunda derivadas, constrói a primeira, e aí vai ficar t e elevado a t ao quadrado sobre 2, e constrói a segunda derivada com relação a t. A partir da primeira, já tem a primeira, deriva a segunda, de novo. Aí passa a ter a segunda. Aí depois, avaliando o ponto t igual a zero. Então, obtemos o primeiro e o segundo momentos. Então, quando avaliar essa primeira aqui no ponto t igual a zero, substitui t igual a zero ali, aí já dá zero. E na segunda, quando substitui t igual a zero, mata esse daqui, porque t igual a zero aqui, e fica exponencial de zero, que dá 1. Tá? Segue sem dificuldade, que a variância é 1 e a esperança é 0. Ok? Bem tranquilinho. Então, a função geradora de momentos, ela facilita bem isso, e até em transformações de variáveis, em outras situações que a gente queira obter funções de variáveis. E uma característica muito importante dela é que a função geradora de momentos determina a distribuição. Então, se você achar uma função geradora de momentos que tem a cara de uma função geradora de momentos de uma binomial, então é porque a função que originou aquela variável que eu estou querendo descobrir é binomial. Então, a função geradora de momentos, ela determina qual é a distribuição da variável. Ou seja, cada variável tem sua específica função geradora de momentos. Não tem duas variáveis com a mesma função geradora de momentos que possam levar a duas distribuições diferentes. Então, a função geradora de momento de uma variável x é dado, digamos, por isso daqui. Tá? M de x no ponto t, 1/3 de e elevado a t mais 2/3.
Bom, mas nós vimos lá que a função geradora de momentos da binomial, num ponto onde é que ela está? Está aqui. É isso, p elevado a t mais o menos p. Então, se eu conseguir olhar aquela lá com valor específico de p aí e n, aí mata a charada. Ah, o n está aqui, 4. Então, esse é o p e esse é igual a menos p. Então, pronto, matou a parada. O n igual a 4 e o p igual a 1/3. Então, posso afirmar que, comparando essa função com a função geradora do modelo binomial, concluímos que x, essa variável x, com essa FGM, tem distribuição binomial de parâmetros n igual a 4 e p igual a 1/3. Outro exemplo aqui. Aqui, na verdade, eu já estou transformando. Sendo x com distribuição normal, 0, 1, vamos obter a distribuição de y igual a x ao quadrado. Com auxílio da função geradora de momentos, então vamos lá. mx, esperança de ter x ao quadrado, já que a minha variável é x ao quadrado, soma dos valores vezes a função densidade. Desenvolvendo ela, aquele mesmo esquema, eu vou chegar na expressão 1 menos 2t elevado a menos meio. Vamos lá, note que na última integral, o integrando corresponde à densidade do modelo da distribuição normal. Bom, foi feito. Então, eu cheguei nessa daqui, a pergunta é: qual é a variável que tem uma função geradora de momentos com essa cara? Na verdade, é a função gama, com parâmetros meio e meio. Então, assim, y tem distribuição gama com parâmetros meio e meio. Tá? E isso também equivale a uma outra variável, que é a distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, cujo modelo também é denominado Q quadrado com 1 grau de liberdade. A Q quadrado é o quadrado de uma normal 0,1. Aí ela tem 1 grau de liberdade, mas se eu somasse duas normais 0,1 independentes, cada uma ao quadrado, seria uma Q quadrado com 12 graus de liberdade. Eu vou somar n normais 0,1 independentes, todas ao quadrado. Vai dar um Q quadrado com n graus de liberdade. Tá? Então, a Q quadrado é uma soma de variáveis normais 0,1 ao quadrado, todas independentes. E soma de variáveis aleatórias. Como é que fica se eu tiver soma de variáveis aleatórias independentes particularmente? Independentes. Como é que fica a função geradora geral? Então, seja x1, x2, xn, variáveis aleatórias independentes, com funções geradoras específicas, porque está dependendo de j, não estou dizendo que são igualmente distribuídas, sendo suas respectivas FGMs para t em alguma vizinhança de 0 para t. Se y é dado pela soma, dessas variáveis, então a função geradora de momentos de y existe e é dado pelo produto das funções geradoras de momento individuais. Então, a função geradora de momentos da soma é dado pelo produto das funções geradoras de momento individuais. Tá? Isso é muito importante. E a expressão, a demonstração é muito simples. Então, pela definição, a função geradora de momentos da soma é a esperança de e elevado a ty, mas o y eu posso escrever como a soma das variáveis. Bom, então posso decompor aqui esperança de tx1, exponencial de tx1, exponencial de tx2 e assim por diante. Então eu tenho aqui um conjunto de transformadas. Transformada de um conjunto inicial. Mas a gente já viu que se a gente tiver transformada de conjuntos separados, a primeira é só x1, a segunda é só x2, então elas vão ser independentes. Então, essa nova transformada exponencial de tx1
é independente de exponencial de tx2, que é independente de exponencial de txn. Então, essas variáveis são todas independentes. Portanto, a esperança fatora. A esperança delas é o produto das esperanças. E, portanto, cada uma dessas é a função geradora de momentos da jésima variável, portanto, fica o produto das respectivas funções geradoras de momento. Tá? Muito legal isso daí. E existe uma versão para quando a gente está trabalhando com caso multidimensional. Só voltando àquele caso lá, ainda faltaria especificar, no caso de ser independente, mas vai entrar depois. Se for independente, fica mais simples ainda, antecipando, porque aí o produto de coisas independente vai ficar as potências, a enésima potência. Opa! Voltando, antecipei, posterguei. Então, se eu tenho uma variável agora que tem aspecto multidimensional, então se eu tenho x1, x2, xn, variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade, e T1, T2, Tn números reais, a função geradora de momentos multidimensional dessas variáveis, tá? Vou representar aqui as variáveis e aqui pontos diferentes. Lembre-se que até há pouco era um único t. Aqui é multidimensional, então a primeira variável é avaliada no ponto T1, a segunda está sendo avaliada no ponto T2, a enésima no ponto Tn. Ela vai ser escrita como exponencial de T1x1 mais T2x2 mais até Tnxn. Então, não é o mesmo t, desde que a esperança seja finita para todos os t's. Exemplo. Suponha que a função de probabilidade conjunta de x1, x2, x3 é multinomial. Então, a gente está trabalhando no caso de distribuições multinomiais. Multivariadas, multidimensionais, com parâmetros n, p1, p2 e p3. Então, já vimos que a nossa função de probabilidade conjunta, função de probabilidade, vai ser n fatorial, x1 fatorial, x2 fatorial, x3 fatorial, e o produto das probabilidades elevado às frequências. A função geradora de momentos é calculada pelo soma para todas as possíveis combinações, x1, x2 é a média, né? Então, soma dos valores vezes a respectiva probabilidade. Então, estou somando para todas as combinações. E essa quantidade aqui, tá? Essa quantidade, termos multinomiais, nesse caso somados, aí dá essa expressão. P1 elevado a ET1, exponencial de T1, mais P2 exponencial de T2, mais P3 exponencial de T3. Note que com apenas duas categorias viraria o caso binomial. Seria P1, 1 menos P1. Tá? Então, a gente tem uma generalização aqui para três categorias. Se desejarmos a função geradora de momentos só de x1, basta a gente colocar T2 e T3 igual a zero nessa expressão. Então, a função geradora de momentos só de x1 é a m de x1, x2, x3. Então, o x1 avaliado no ponto T1 e a x2, x3 avaliada no ponto 0, 0. Tá? E aí fica P1 elevado a ET1 mais 1 menos P1. Por que o menos P1? Porque eu tenho P1 elevado a T1 e como é T2 igual a 0 e T3 igual a 0, então fica P2 mais P3. Mas eu sei que P1 mais P2 mais P3 é igual a 1. Então P2 mais P3 é igual a 1 menos P1, que é o que está aqui. E por que isso de avaliar os outros no ponto T igual a 0? Porque se eu fizer T2 igual a 0 e T3 igual a 0 aqui, então fica só a esperança de T1 x1, que é a função geradora de momentos da x1. Tá? Então basta olhar direto para a definição,
Quando a gente olha direto para a definição, a gente percebe todas as possíveis subdivisões para as várias coordenadas. Tá? Os momentos da variável x1 são agora obtidos de modo usual. Então, se eu tenho a função geradora de momento de x1, eu posso obter a esperança de x1 e a variância de x1. Eu também posso obter a covariância entre elas, tá? Como já foi mostrado lá. Então, de modo análogo, a função geradora de momento conjunta entre x1 e x2, basta colocar o t3 igual a zero. Então, dessa forma, a m de x1 e x2, colocando o t3 igual a zero, fica essa expressão. Porque P3 é 1 menos P1 menos P2. Dessa conjunta é possível calcular o valor esperado do produto das variáveis. E quando eu falo em produto, vou falar em covariância. Percebam que aqui eu estou falando em duas, e aí eu tenho que agora derivar duas vezes, mas uma com relação a T1, a outra com relação a T2. Porque eu estou olhando nessas duas coordenadas. Então, derivando duas vezes, a primeira com relação a T1 e depois com relação a T2. Posso inverter, primeiro com relação a T2, depois com relação a T1. E, finalmente, avaliando no ponto T1 igual a zero e T2 igual a zero. Então, obtenho a esperança do produto T1, do produto x1 vezes x2. Está aqui. Então, esperança do produto, ainda faltaria o produto, subtrair o produto das esperanças. Então, a partir da média da variância das variáveis, podemos escrever que a covariância entre x1 e x2 ela é menos np1, p2. É negativo porque se o x1 cresce, o x2 tem que diminuir, já que a soma delas é fixada. Então, se um cresce, o outro diminui. Então, a covariância é negativa. E a correlação, basta eu fazer a covariância dividida pelo produto dos desvios. E aí eu tenho a expressão. Ok? Então aí a gente tem a expressão multivariada, a função geradora de momentos multidimensional. FGM passou. Então, um exemplo agora de x1, só fazendo... Na verdade, aqui eu juntei as duas coisas. Função geradora conjunta de variáveis independentes agora. Então, seja x1, x2, xn, variáveis aleatórias com função geradora de momentos conjunta, tá? E com os tj's tomados numa vizinhança de zero. Então, as variáveis x1, x2, xn são independentes se somente se a função geradora de momentos conjunta puder ser fatorada com o produto das funções geradoras individuais. Então, se puder ser fatorada, então eu posso escrever que elas são independentes. Se for independente, eu posso dizer que ela pode ser fatorada. Então, é esse o recado aqui. Então, demonstração, supor, ou seja, de um lado, supor que são independentes e mostrar que ela fatora. Isso aí é direto, como a gente viu ainda agora. E teria que fazer a segunda parte, que na verdade é só a reversão do processo. Ok? Exemplo ainda. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes, isso vai do exemplo anterior, do resultado anterior. X e y variáveis aleatórias independentes com densidades normais, normal 0,1. Tá? Cada uma normal 0,1. E vamos obter a conjunta de x mais y e x menos y. E verificar se são independentes. Vejam, a gente está construindo duas normais independentes, inicialmente, 0,1. Aí eu pego a soma e a diferença. E pergunto, a soma e a diferença,
essas duas transformadas vão ser independentes? É estranho dizer que sim, mas elas vão ser. A gente consegue fazer isso e consegue simular também e checar que realmente são. Então, a função gerador de momentos dessas duas, a M e o V, nos pontos T1 e T2, já que é bidimensional aí, é a expressão, a função gerador de momentos, esperança de E a T1U mais T2V. Agora vamos substituir U e V. Então, da exponencial de T1, o U é x mais y e o V é x menos y. Tá? Agora eu posso botar x e y em evidência, então vai ficar x T1 mais T2 e y T1 menos T2. Para que isso? Porque o x e y são independentes e eu quero isolar como duas funções separadas. Então sobra essa aqui, função só de x, isso aqui função só de y. São funções que dependem de subconjunto diferentes, então são independentes. Então pode fatorar. Então isso dá a função geradora de x avaliada no ponto T1 mais T2 e a função geradora de y avaliada no ponto T1 menos T2. Ah, mas eu já sei que elas são normais 0,1, então vai ficar exponencial de T1 mais T2 ao quadrado sobre 2 e exponencial de T1 menos T2 tudo ao quadrado sobre 2. Aí quando botar tudo na mesma base exponencial, 1 sobre 2, e abrir aqui o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e simplificar vai ficar exponencial de T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado. Ou seja, mesma coisa que exponencial de 2T1 ao quadrado sobre 2, estou multiplicando e dividindo para aparecer o 2, que é o desvio padrão. Aqui é a variância, aliás. E aqui é outra componente que aparece a variância também. Então, isso aqui é a função geradora de momentos de uma normal com média 0 e variância 2. E aqui, de novo, uma normal 0,2. E fatoradas. Fatoradas. Se fatoram, então elas são independentes. Então, a U e a V são independentes, cada uma com distribuição normal de média 0 e variância 2. Tá? É isso que está escrito aqui. Portanto, as variáveis UV são independentes e com essa distribuição. Muito legal esse resultado, bem contradiz a intuição, mas isso é porque são normais 0,1. Se você tirar a condição de normal 0,1, ela já perde essa característica de independência. Ok? Bom, aqui só para mostrar, existe a função característica, que ela é usada para muitas demonstrações, por simplificar algumas coisas. E, em princípio, em termos de definição, a função é bem parecida. Então, normalmente ela é representada, a função característica de uma variável aleatória x é definida por, representada por φ de x avaliada no ponto t, é exponencial de e elevado a itx. Então, antes tinha tx, agora tem um número complexo i aqui, e é um número complexo que equivale a raiz de menos 1. Tá? Só para dizer, existe, não vou explorar essas coisas. Tem algumas características aqui só para mostrar a relevância. Avaliada, ela no ponto 0, ela vale 1, assim como a função geradora de momentos também tem essa propriedade. Mas ela tem uma propriedade que é muito importante, que ela é limitada por menos 1 mais 1, ou seja, limitada em módulo por 1, coisa que a função geradora de momentos não é. Então essa limitação faz com que ela tenha grandes vantagens a serem usadas em algumas demonstrações. E boa parte das características são similares às da função geradora de momentos, mas ela tem essa vantagem de ser limitada, como uma característica do número de números complexos, quando a gente pode escrever dessa forma.
Bom, esse é o principal. A gente encerra aqui, fechando a discussão sobre momentos, de forma geral, ou momentos centrais, funções geradoras de momentos, funções características. Ainda teve esperança condicional, variância condicional e covariância condicional. Ok? Então, encerramos essa parte. Até a próxima.